A vida aqui no Canadá é mais fácil que a vida no Brasil? Bom, eu vou primeiro falar dos pontos que fazem com que as pessoas acreditem, né, que de fato a vida aqui ela é mais fácil que a vida do Brasil. Então eu acho que um ponto assim que realmente ganha de disparado é a questão da sensação de segurança, que aqui é realmente é impressionante que quando você chega é difícil, você custa acreditar que de fato você pode andar na rua com tranquilidade, como eu estou aqui gravando com o celular, e a gente vê algumas coisas que você assim, você não imaginava, né, que no ano de 2021 você possa ainda existir lugares no mundo que você possa ter, né, essa sensação de tranquilidade. Mas claro, eu não quero falar aqui que não existe problema ou que não existem, né, ocorrências. Eu moro em Toronto, na maior cidade do Canadá, e claro que tem também sua violência, tem os seus problemas, mas não é uma coisa que fica na sua cabeça, né, enquanto você está na rua, olhando para todos os lados, com medo, né, das coisas de alguém ser roubado ou de você ser sequestrado, enfim. Então a questão da segurança realmente afeta bastante. Assim que você chega, você fica pelo menos a gente, né, fica num período de transição até acreditar que de fato aqui é um local mais seguro. Bom, o segundo ponto é a questão da educação, mas não a educação, né, na escola, das universidades, mas a educação das pessoas, né? Essa ideia de morar numa comunidade, numa sociedade. É interessante, né? Engraçado como o americano, os Estados Unidos, eles ficam zoando o canadense por essa questão da educação deles, e o que mais fala é por conta do sorry. O canadense ele fala muito sorry. Mas algumas pessoas criticam, mas as pessoas não é assim simpáticas, amigáveis. Mas educação é uma coisa, ser simpático, ser amigável é outra, né? Mas, num geral, e eu sempre falo como uma média, não os pontos fora da curva para aquela pessoa, ou para aqueles casos que você viu que a pessoa não foi educada, ou ultra educada, mas num geral é como se já fosse, vamos dizer assim, desde pequenininho eles já estão muito acostumados, né, a respeitar o espaço do outro, a pensar, né, como um grupo. Uma coisa que as pessoas criticam, mas eu acho que está muito linkado a ser um país que tem muitos imigrantes e às vezes, apesar de serem canadenses, a sua criação está muito linkada à origem, né, da onde que os pais vieram, e é isso sim a gente vê, né, que pode estar afetando ou mudando nas futuras gerações a essa questão mesmo que sempre foi dita sobre o canadense da educação. Mas o que isso influencia no dia a dia, que parece que a vida é mais fácil? Por exemplo, é impressionante, aqui você quase não, para atravessar a rua, né, se você estiver ali na faixa, você praticamente, ou você não precisa ficar atento aos carros porque eles vão parar, né? Então são pequenas coisas que você vai andar, você está andando, você vai atravessar uma rua, se o sinal está aberto para você, pedestre, ele vai ser respeitado, e se tiver, né, fechado para o pedestre mesmo sem carro, no geral ele também está sendo respeitado, porque a regra, né, para os dois, pedestres e para os motoristas. Então, quando você vê que as pessoas andam, né, obedecendo as regras, o dia a dia sim se torna mais fácil por isso. Outro ponto é a questão das coisas
não serem tão burocráticas para você resolvê-las. Então, claro que quando você chega, você tem que entender como as coisas funcionam, como a questão do banco aqui funciona, de fazer um contrato de celular, de aluguel. Então você primeiro entende isso. Tem algumas coisas que no Brasil até parecem mais desenvolvidas até daqui. Todo mundo vai falar aqui que eles ainda usam cheque, fax, mas, no geral, a questão da burocracia, ela é bem menor, né, no dia a dia. E eu acho que está linkado, uma coisa que linka esse ponto, é uma questão também de eles acreditarem na sua palavra. E isso é assim meio que assustador, né, quando você chega. Por exemplo, a gente, no nosso primeiro apartamento, quando a gente viu o apartamento, e eu já falei aqui, eu acho que no Instagram, no IGTV, como que é o processo de aluguel, né? Que você, na verdade, não é você ter o dinheiro para pagar o aluguel, é você ser aceito, né? Ou pela administradora do prédio, ou pelo dono da unidade, que é né, como a gente mora hoje aqui num condo. A gente viu o apartamento, a gente aplicou. No dia seguinte a administradora ligou pra gente e falou: tá certo, vocês entram aqui dia 1º de, acho que foi 1º de abril. E aí o Fábio logo falou assim: então a gente tem que ir para assinar? Aí a gerente falou assim: não, quando você vier aqui pegar as chaves no dia 1º de abril, na sua mudança, você assina o contrato. Ou seja, a gente ficou aí, sei lá, uma semana, porque a gente conseguiu alugar bem assim que a gente chegou. Ficou uma semana acordado, né, que a gente tinha conseguido o apartamento, o apartamento, a unidade era nossa, mas não tinha nada assinado, simplesmente por uma questão no boca a boca, assim, né, um contrato verbal, vamos dizer assim. Também já contei no Instagram muito tempo atrás que eu fui na loja de vinhos, comprei, né, um vinho, e eu estava distraída conversando com meu marido. E na hora de passar, né, o caixa ele tocou como se fosse 2 vezes. Então era um vinho de, sei lá, $13. E aí, tipo, uma semana depois, meu marido estava vendo as contas do cartão e viu: olha, você comprou um vinho de 26? Eu falei: não, o vinho estava até em promoção, $13. E aí ele falou: não, mas veio 26. Eu falei: caramba, não achei a notinha, mas mesmo assim eu fui na loja. Fui falar com o caixa e ele falou: mas você tem a notinha? Eu falei: não tenho a notinha. Mas aqui os caixas são gravados, né? São filmados. E eu falei: olha, se você ver na filmagem, você vai perceber que eu saí com uma garrafa só. E ele falou: tá, o gerente não tá aqui, mas eu vou estar passando para ele. No dia seguinte o gerente me liga e ele falou: desculpa, Renata, por a gente não ter resolvido o problema antes. Por favor, vem aqui e você ou pode ter o seu dinheiro de volta ou você pode pegar um vinho. Quando eu cheguei na loja, ele nem falou o valor que eu tinha que pegar. Obviamente eu peguei no mesmo valor. Eu quis uma outra garrafa de vinho, claro. Mas eu achei impressionante que eu não tinha notinha e tenho toda certeza que ele não viu as imagens, simplesmente acreditou na minha palavra. E essa questão de devolução é muito interessante, porque a gente, né, nossa casa toda é da IKEA, dos móveis, e às vezes, por exemplo, eu comprei a cortina e eu pensei que precisava de 3 partes, né, 3 peças de cortina de pano, mas só 2 foram suficientes. Aí você quer chegar na loja para fazer a troca, já contando uma história. A pessoa simplesmente, qual foi o cartão que você utilizou, ou ela mesmo já vê, ó, foi pago num cartão Mastercard, você toca na máquina, o dinheiro volta, pega. E assim, eu já ouvi história até com comida, de um amigo nosso falando que quando ele trabalhava no Costco, uma senhora comprava salada e ia para devolver a salada já aberta, e eles devolviam, né? Então assim, chega a ser impressionante essa questão de... E isso se torna assim, mais fácil, porque você não precisa contar uma história, por que você está devolvendo, ou se alguma coisa está com defeito,
que não precisa ir para uma análise técnica. Então, realmente, isso no dia a dia se torna mais fácil. Outro ponto que eu acabei de lembrar, a gente acabou de trocar o carro e eu fui no dia com o Fábio e assim, trocou papel, assinou um papel, pronto, o carro já é seu. Não teve que ir no cartório, registrar a firma ou nada em relação a uma questão burocrática. Aqui a placa, né? Você é o dono da sua placa do carro. No dia da entrega tirou de um carro, botou no outro, pronto, tá resolvido. Por exemplo, não sei se eu cheguei a contar aqui, mas o Fábio pegou Covid, né? Lá em abril e por conta disso nós dois tivemos que fazer quarentena, né? E aí eu não pude trabalhar. E aí entrei com auxílio, né? Pedi o auxílio do governo. E você tinha que entrar no site do governo, preencher um formulário para o dinheiro cair na sua conta. E eu vi que o dinheiro não caiu, já estava mais de um mês, até que eu falei, vou ligar para ver o que aconteceu. Liguei quando eu vi que ela falou, olha, mas você não tem direito ao auxílio. Eu falei, mas por quê? Eu me isolei, deixei de trabalhar e tal. Eu, não, porque na hora de você preencher o formulário, eu preenchi, ou eu entendi errado, né? Eu não sei se foi a questão da língua, e eu preenchi errado. Eu falei, não, mas... E eu expliquei, isso. Ela, não, ok, beleza, então em 2 dias úteis o dinheiro cai na conta. Depois de 1 mês e meio, de eu achando, né, que era o tempo normal do processamento para o dinheiro cair na conta, na verdade foi porque eu preenchi errado. Eu simplesmente falei, olha, então eu realmente errei, eles aceitaram e pagaram o dinheiro do todo o tempo que eu tive de quarentena. E eu me lembro que eu fiquei muito, vamos dizer assim, envergonhada. Eu falei, nossa, mas desculpa, eu realmente não entendi. Era alguma pergunta se eu tinha trabalhado ou se eu tinha recebido dinheiro no tempo que eu estava de quarentena, porque ia influenciar no cálculo. E ela falou, não fique assim não, é normal assim, várias pessoas erram mesmo, que a frase não é clara, então meio que assumindo uma culpa, o próprio órgão do governo assumindo uma culpa, porque as pessoas estavam errando muito ali, então eles entendendo, né, que foi mal escrito, ou simplesmente realmente confiando na minha palavra, e aí recebi por ter feito a quarentena e seguir as regras como que era para ser feito. E por último ponto, porque a vida aqui parece mais fácil, bom, e aí eu acho que pega todo brasileiro, que nós somos, né, eu acho que o povo latino, eu tenho trabalhado com colombiano, a gente fala muito sobre a América Latina, eu acho que pega muito pra gente a questão do poder de compra. Bom, é só se você já teve a oportunidade para ir a Orlando, para ir no outlet e ficar maravilhado e sair comprando, mesmo com a diferença cambial do real para o dólar americano, você sabe do que eu estou falando, de você ter acesso a marcas e a bens que no Brasil a mesma marca seria muito mais caro. Quando você vem, uma coisa que às vezes passa é que quando você está morando aqui, mas usando o seu dinheiro do real, realmente tem coisa que você fala, mas isso não é tão mais barato não, de fato. Mas quando você ganha em dólar, né, dólar canadense, tá pagando as coisas em dólar canadense, aí você sente a questão do poder de compra. E você fica muito nítido essa questão do poder de compra quando você faz a comparação, ou quando você mesmo, né, que chegou aqui e começa a viver aqui, que tipo de emprego você tem, o que você está fazendo, e às vezes você está ganhando salário mínimo, que é muito comum, é assim que a vida aqui começa, o que você tem acesso que você não teria no Brasil, como, por exemplo, classe média alta, ou seria boa parte do seu orçamento iria para algumas coisas. Lembrando que aqui cartão de crédito não parcela, então tem que sobrar dinheiro no mês a mês para você comprar algumas coisas. E aí recentemente a gente comprou o que eles falam que é o Tesla dos aspiradores de pó, que é o Dyson. E aí
é um item caro, é um item de luxo aqui, sem sombra de dúvidas. Foi uma questão minha mesmo, que eu queria. E aqui ele custou aí o modelo antes do mais top, mais novo lançamento, o modelo antes desse, ele custou aí $800. Bastante dinheiro, muito dinheiro. Eu fui dar um cheque no Brasil para quanto que seria um Dyson aí. Vende, eu acho que só pela internet. E o preço mais caro que eu vi vendendo dele foi de R$15 mil e o mais barato R$7 mil por um aspirador de pó. Se uma pessoa que ganha salário mínimo, ela tem que trabalhar aí uns 15 dias, menos de 15 dias, para estar comprando um aspirador desse. Quanto que você teria que trabalhar no Brasil, com salário mínimo que deve estar em 1.000 e pouco, para comprar o mesmo aspirador? Mesmo classe média alta no Brasil, talvez não venha a necessidade de ter um aspirador desse, porque normalmente, no geral, ela tem aí uma diarista ou uma pessoa que trabalha semanalmente na sua casa fazendo a limpeza. E aí a diferença é que aqui a gente faz. Então itens como esse, ou o Dyson, ou aquele aspirador robozinho, começam a ser uma coisa muito atrativas pra gente. Então, só para finalizar essa primeira parte do vídeo, que eu vou fazer o outro ponto, né? O que talvez você ache que a vida aqui é mais fácil, mas como de fato ela é. Ou falar um pouquinho do nosso dia a dia, a nossa rotina. Mas o que às vezes a gente para e fica refletindo, né? É que, como eu falei, aqui o cartão de crédito não parcela. Então você tem que ter esse dinheiro sobrando no fim do mês para você comprar essas coisas. E é de fato que você percebe que sobra dinheiro no fim do mês. E você pode fazer, né, ter escolhas de comprar o que você quer, ou de viajar, ou de simplesmente no dia a dia você pode vir passear num parque como esse, na frente da sua casa, tranquilo, sem custo nenhum, ter acesso a coisas que serão básicas e que isso não vai, né, pesar no seu orçamento. Não tem uma necessidade de você estar todo dia ralando muito no seu trabalho, porque se você perder esse trabalho, você vai ter que diminuir muito o seu padrão de vida, vai ter que cortar custos. Aqui a gente percebe que trabalhando e ganhando salário mínimo, você vai ter uma vida digna, não com luxos, e talvez não vai sobrar tanto dinheiro no final do mês. Talvez você não vai morar no bairro onde você queira, mas você vai estar num local seguro, com acesso à saúde, né? Para quem tem filho, o seu filho vai estar numa boa escola. Enfim, isso faz com que a vida aqui pareça ser mais fácil, mais tranquila, porque não tem a pressão que sofremos e o estresse da morar numa cidade que sofre com a segurança pública, sofre com a questão da saúde. Você tem que pagar um plano altíssimo e mesmo assim ter uns estresses, porque 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, quando a gente estava no Brasil, a gente tinha algumas questões que era complicado para marcar alguns exames ou para marcar cirurgia. Não é essas mil maravilhas também que às vezes as pessoas criticam quando elas estão fazendo a correlação com a saúde pública daqui. Enfim, são esses pontos que eu acho que faz com que a gente analise e veja, nossa, a vida no Canadá é mais fácil. Mas no próximo vídeo eu quero fazer a segunda parte, falando assim que não é bem assim, não é o paraíso, que tem também uns outros pontos que você fala, ok, qual é a troca que você tem que fazer? Eu já fiz um vídeo desse, mas a gente sempre tem que ver os dois lados. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau!